Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. E como prometido, nós vamos iniciar a primeira aula, né, o primeiro vídeo aula dos 27 perfis de personalidade. Eu vou abordar cada perfil de forma aqui bem leve, de forma bem tranquila, para que vocês possam ter bastantes informações que vão te ajudar na sua vida. Para cada perfil, eu vou trazer uma média de 8 aulas. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é uma média de 8 aulas. Vai ter uma playlist criada para cada um desses perfis de personalidade, então vai ficar super fácil de vocês acompanharem. O vídeo de ontem, ele está aqui, né, na descrição do vídeo, e ele vai te trazer uma introdução importante caso você esteja chegando nesse vídeo aqui sem passar por ele. E, né, os próximos vídeos eles vão ficar sempre linkados no final do vídeo como o próximo vídeo para que você possa assistir. Então, convido você a estar acompanhando esse treinamento, esse curso, né, esses vídeos, porque eles vão realmente ajudar você a mudar a forma de você lidar com a sua vida, de você vivenciar a sua vida. E, né, já partindo direto para a aula, para não ficar com enrolação, o objetivo aqui realmente é trazer um conteúdo. Antes eu só peço que você se inscreva no canal, já deixe o seu like aqui, compartilhe com alguém e no final, né, você deixa o seu comentário e você possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para a gente poder ajudar as pessoas a acessarem esse conhecimento, ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Primeiro ponto, para a gente começar aqui, voltar do início, né? Vamos começar do começo. O perfil número 1 é um perfil onde o que predomina nele são as sensações. Se você não está entendendo quando eu digo que predomina são as sensações, é porque você não assistiu o vídeo de ontem, que é o vídeo introdutório. Então é importante que você volte lá e assista. Então vamos lá. Predomina as sensações. E esse perfil de personalidade, essa pessoa, né, seja um homem ou seja uma mulher que vivencia esse perfil de personalidade, ela tá focada no quê? Ela tá focada na ordem, ela tá focada na organização, ela tá focada no controle. O desafio é essa pessoa entender que ela tá focada no controle, porque para ela isso não é controle, para ela isso é o normal, isso é o certo, isso é o correto. Mas o que importa para essa pessoa então é as coisas estarem organizadas, é ela se sentir organizada, é ela se sentir em ordem, é ela ver que as coisas à volta dela estão em ordem. Então, aqui a gente tem uma pessoa que ela é muito detalhista, né? Aqui nós temos uma pessoa que ela está muito ligada aos detalhes das coisas. E o que acontece, né? Além disso, né, essa pessoa, sem perceber, ela vive uma vida onde ela busca pela perfeição. Só que na cabeça dela, ela não busca a perfeição. Para ela, aquilo é o mínimo, sabe? É o mínimo. Só que para quem tá do lado, às vezes as pessoas falam: Meu Deus, é muita coisa, é muito difícil. Tipo, sabe? Ser o suficiente para aquilo que você exige, para aquilo que você gostaria que fosse. Só que essa pessoa, ela não percebe isso. Para ela, ela tá simplesmente fazendo o certo. O certo dela é a busca pela perfeição. E acaba sendo, então, uma pessoa que carrega um peso muito alto de responsabilidades. E, de novo, ela também talvez não enxergue isso como um peso ou como um excesso de responsabilidades. Para ela, ela só está fazendo o que qualquer adulto, qualquer ser humano, no mínimo, deveria fazer. E não vamos, né, desconsiderar aqui a importância de sermos responsáveis, a importância, né, de realmente cumprirmos, né, com os nossos compromissos. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que ela excede sem perceber. E às vezes não consegue entender que é isso que faz com que ela esteja sempre estressada, sempre cansada, com aqui, ó, essa parte das costas aqui do trapézio, né, dura, tensa. Então é o tipo de pessoa que quando se oferece uma massagem, ela se derrete, ela fica muito feliz, entendeu? Porque ela tá precisando mesmo. Além disso, né, um fator importante para a gente entender né, deste perfil de personalidade é o quê? Essa pessoa na infância, né, ela teve que assumir responsabilidades muito cedo. Então aconteceram coisas na história de vida dessa pessoa que fizeram com que ela tivesse que assumir responsabilidades desde muito pequena. Então a gente não sabe às vezes o que aconteceu, né? Mas imagina qualquer tipo de coisa que possa ter acontecido na infância dessa pessoa que fez com que ela tivesse que assumir responsabilidades muito cedo.
O que talvez para ela, hoje, quando ela olha para trás, ela já não vê mais como um problema. Talvez ela olhe para isso e fale, nossa, foi até bom, né? Porque eu aprendi a lidar com a vida, eu aprendi a entender a vida, eu aprendi a me tornar uma pessoa responsável. E tudo tem um lado positivo, com certeza, né? Quando a gente tem a oportunidade, né, de aprender a assumir responsabilidades, de lidar com a vida de forma mais madura, isso é muito bom também. Claro que é positivo. A grande questão é o fato dela ter assumido responsabilidades cedo demais e ainda sem um suporte estrutural. O que seria ser um suporte estrutural, né? Tanto sem o apoio, às vezes, de pessoas, né, de adultos do lado de fora, para aquelas responsabilidades que ela estava assumindo, quanto uma estrutura emocional e mental, né, interna. Por quê? Porque ainda é uma criança, ainda não está totalmente com o cérebro desenvolvido, não está ainda com a parte, né, mental desenvolvida, não está com o emocional ainda estruturado. Então, assumir responsabilidade muito cedo, sem uma estrutura, sem esse suporte estrutural, faz com que essa pessoa se torne uma pessoa muito pesada, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rígida, na onde nem mesmo ela percebe isso. Então, novamente, voltando naquilo, porque a gente precisa bater muito nesse ponto com esse perfil. Essa pessoa ela não percebe, ela é dura, ela é rígida, mas ela acha que isso daí é o natural de um adulto. Ela considera às vezes imaturidade um adulto que não seja como ela. E às vezes ela não consegue realmente enxergar que na verdade, às vezes o outro não está sendo imaturo, ele só está sendo mais flexível. E ela que está sendo muito inflexível. Mas, como veio muito da infância, ela tem dificuldade de enxergar. Não é fácil, né, trazer para essa pessoa essa percepção e ela também aceitar essa percepção. Um outro ponto também fundamental, né, pra gente poder entender hoje, falar hoje. Eita, eu tô chutando aqui o microfone. É o seguinte, né? O crítico interno, né, dessa pessoa se formou exatamente para evitar críticas do externo. Então, foi alguém, né, que ali na infância também esteve em um ambiente ou em ambientes onde era muita cobrança e muita crítica. Às vezes não era necessariamente na família, mas pode ser que foi na escola. Às vezes cresceu na casa de algum parente, porque os pais trabalhavam. Mas enfim, teve ali um ambiente onde teve muitas críticas. E hoje, por exemplo, a gente vive, né, na rede social, né? E é tudo muita exposição, então tem muitos modelos e muitas formas corretas e muito jeito certo. E o jeito da pessoa às vezes não é igual àquele. Então, às vezes, também a pessoa ela recebe aquilo como crítica, porque você que pode estar assistindo aqui pode ser de uma geração, né, que já nasceu ali com a rede social acontecendo, que já vem, né, nesses últimos anos, né, com essa rede social, e às vezes a rede social também ela funciona como um ambiente de crítica externa, porque a gente às vezes não encaixa naquilo, a gente se sente desconectado, a gente se sente errado por ser a gente. Então, esse perfil de personalidade, ele também tá, né, com esse contexto onde teve toda essa crítica externa, e esse crítico interno, ele foi se transformando, então, numa forma de se defender da crítica externa. Então, eu mesmo, já fazendo vários critérios aqui, para que eu não, entre aspas, né, erre, para que eu não faça aquilo que não deveria, porque assim eu evito a dor de ser criticado por outras pessoas. Só que aí, olha o problema que isso se torna. Porque aí eu evito que os outros me critiquem, só que aí eu tenho alguém me criticando o tempo todo que é eu mesmo. Então eu não saí do problema. Eu fiquei no problema, mas de um jeito agora que não tem mais alguém do lado. Tem eu dentro. Então agora é 24 horas por dia. Antes era só quando tinha alguém perto de mim. Agora é o tempo todo eu fazendo isso. E pior, eu nem percebo que isso é o que tá me machucando. Então eu acho que isso está me protegendo, porque quando surgiu era para me proteger da crítica externa, porque era uma pessoa que eu valorizava, não queria ser criticado por ela. E agora eu me critico e eu me torturo e nem percebo que a minha tortura ela faz parte da minha estrutura mental. Então às vezes eu acho que tá tudo acontecendo bem, nem sei por que que eu tô estressado, por que que eu tô tenso, e a questão tá aqui, né? Tem um crítico interno muito forte que foi formado ali. A busca, né, por fazer o certo, então nesse perfil de personalidade, ele é exatamente o quê? É uma tentativa, então, de evitar essa dor, sabe? De evitar, né, ser uma pessoa, né, que é olhada como uma pessoa defeituosa, entendeu? Então, quando a gente passa por uma infância onde tem muitas responsabilidades, onde tem muita crítica e aonde a gente começa a perceber que isso dói, a gente começa então a querer fazer sempre o certo para evitar essa dor. Só que conforme essa pessoa vai crescendo, ela vai achando que ela é errada,
que ela tem algum defeito. Ela vai começando a achar, ela vai começando a querer entender qual que é o problema que ela tem. E ela não percebe que, na verdade, não tem nenhum defeito com ela, não tem nenhum problema com ela. Ela, na verdade, aprendeu a se defender da dor externa, das críticas externas, e passou a entender que fazer o certo era o que ela tinha que fazer. Só que com o passar dos anos e da vida, ela foi entendendo que ela tem que fazer o certo porque ela é errada em algo, porque ela tem algum defeito, porque ela tem alguma coisa ali que ela precisa corrigir nela. Então ela começa a achar que aquilo que um dia foi externo é algo interno, porque já tem tanto tempo, a mente dela já fez uma série de camadas, né, de defesa, uma série de camadas de esquecimento que ela já nem consegue entender mais por que que surgiu essa busca pelo certo. Então, como ela não lembra, a mente dela consegue fazer ela acreditar que ela tem alguma coisa de errado, que ela tem algum defeito, que ela tem algum problema. E aí ela vive correndo atrás do rabo, tentando encontrar esse defeito, tentando evitar que as pessoas enxerguem, que as pessoas vejam isso, enquanto as pessoas que estão ali do lado de fora estão olhando para essa pessoa e falando: Meu Deus, você já é uma pessoa tão organizada, você já é uma pessoa tão certinha, você já é uma pessoa tão assim, por que que você tá querendo mais? Às vezes as pessoas falam: Gente. Aí a pessoa, às vezes essa pessoa tá com medo de ser vista como uma pessoa ruim, né? E às vezes as pessoas que estão lá de fora estão falando, gente, essa pessoa tá ficando maluca, mas ela não é que ela tá ficando maluca no sentido que ela tá enlouquecendo. Ela tá ficando maluca no sentido de que assim, ela já é muito impecável, ela quer mais ainda. Tipo assim, é para-humano, é extra, é além de humano que ela tá buscando. Só que na cabeça dessa pessoa, nas emoções dela, na percepção dela, não é isso que ela tá vivendo. Ela ainda acha que ela tem um defeito. Então vocês percebem como que é desafiador, né? Às vezes a gente viver um arquétipo de personalidade, a gente viver um perfil de personalidade e a gente não entender ele. E aí a gente acha que a gente realmente tem um defeito, a gente realmente acha que a gente tem um problema, a gente realmente acha que tem uma coisa muito grave acontecendo com a gente, e às vezes a gente não percebe que a nossa mente está engolindo a gente, que as nossas emoções estão engolindo a gente, que os nossos comportamentos nem são nossos, são um personagem que a gente desenvolveu para lidar com a nossa infância, para lidar com os nossos desafios. E eu gostaria de te trazer então para essa reflexão. Se você tem essas características fortemente em você ou conhece alguém que tenha, estuda mais esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você tem um pouquinho disso, mas não é estrondoso, não é forte em você, tá tudo bem. Todos nós temos um pouco de todos os traços das personalidades, só que tem pessoas que elas vivem aquilo com muita intensidade. Eu tô fazendo esse vídeo do perfil 1 exatamente para a pessoa que vive isso com intensidade. Ou talvez você esteja passando por um momento de vida que a situação do momento de vida está fazendo você entrar nesse arquétipo, nesse perfil, e aí você precisa entender ele para você passar por esse período com mais leveza, com mais qualidade de vida. E nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, eu vou trazer mais informações, eu vou trazer mais conhecimentos para quem vivencia esse arquétipo de personalidade, poder ir lidando com ele de uma forma mais saudável, de uma forma mais inteligente, para que assim, né, você consiga crescer e expor o seu potencial para o mundo, ok? Então, convido você para o vídeo de amanhã, que é a aula 2 sobre o perfil número 1, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.